Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AWS ASV Podcast. O podcast onde você conhece um pouco mais do universo das empresas de software brasileiras. Eu sou a Juliana Amaral e para conduzir esse bate-papo eu tenho comigo aqui o Evandro Mello. Obrigado, Ju. E hoje a gente tem o prazer de receber a Rafaela Rezende, ou a Rafa Rezende, que tem uma trajetória de mais de 20 anos trabalhando em Digital Commerce e atualmente é Country Manager da Vitex. Rafa, vamos começar por aí. 20 anos trabalhando em Digital Commerce. Como que foi essa trajetória? Como é que você chegou ali? Caiu de paraquedas? Já era algo que você queria estar? Como é que foi isso? Tá bom. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu aprendi a trabalhar no Digital Commerce, né? O início da minha carreira foi o início também desse mercado, principalmente no Brasil. Eu tenho uma história boa até para contar sobre isso, do início da minha carreira, que quando eu fui... Primeiro, uma declaração antes de tudo, né? Eu não tenho talento para não ser feliz. E essa frase, obviamente, ela parte de um lugar meu de privilégio, né? De ter possibilidades, mas toda a minha carreira e toda a minha trajetória, ela sempre foi muito pautada por isso. Eu nunca busquei dinheiro. O dinheiro veio. Eu sempre busquei propósito e felicidade. E eu tenho um compromisso com a minha própria felicidade que é muito forte. E eu aprendi a falar sobre isso e aprendi a declarar isso sem ter vergonha e sem me sentir egoísta por essa frase. Então, eu vou explicar o porquê dessa primeira afirmação, aí vocês vão entender. Eu era uma péssima aluna na escola, muito, muito ruim, assim. Eu nunca repeti de ano, mas eu era aquela que eu podia ficar em 5 provas finais, eu ficava em 5 provas finais, e depois eu podia ficar em 3 recuperações, eu ficava em 3 recuperações. Mas é que você gostava de estudar, então você ia até... Eu sempre ia no limite, assim. Meu pai e minha mãe ficavam desesperados. Eu nunca tinha férias, porque eu vivia estudando para passar de ano. No final, eu estudava e passava. Mas eu não... Assim, eu não me orgulho de falar isso. A minha filha... Eu tenho uma filha de 5 anos, ela que não me ouça, que eu espero que ela seja uma boa aluna, mas eu não fui, tá? E aí, depois eu entrei na faculdade e eu saía de ser uma das piores alunas da escola para ser uma das melhores alunas da minha turma na faculdade. E por quê? Porque ali eu fazia o que eu gostava. Eu gostava do assunto, eu entendi o propósito daquilo, eu entendia o impacto que aquilo ali que eu estava aprendendo podia causar na sociedade. Tinha uma motivação maior, né? Tinha uma motivação muito maior. Então, tem uma história boa que, quando eu estava no 2º ano da faculdade, uma faculdade particular no Rio, ligaram para o meu pai e falaram, olha, sua filha ganhou bolsa por mérito. E meu pai falou, não, claro que não. Desculpa, mas vocês ligaram errado. Errado. Com né? certeza é outra Rafaela, não é a minha. E aí ele falou para minha mãe, Patrícia, a Rafaela ganhou bolsa por mérito. Não, gente, claro que não. Não tem como. E eu ganhei bolsa por mérito, e aí, obviamente, eu precisei manter aquelas notas e aquele CR até o final da faculdade para conseguir manter a bolsa. Depois eu ganhei uma pós-graduação pelas notas, né, que eu tinha me formado. Então, esse início já diz muito sobre quem eu sou e o que eu busco. E eu entendo que eu tive sucesso, eu tenho sucesso naquilo que eu vejo propósito e naquilo que me faz feliz. E aí, quando eu fui estagiar, meu primeiro estágio, eu fui para uma indústria química. E, mais uma vez, eu fui a pior estagiária que existia na época, com certeza absoluta. Só para entender, você estudou o quê na faculdade? Eu fiz administração de empresas. Tá. E aí, meu primeiro estágio foi nessa indústria química, uma gigante. A empresa ótima, tudo bem, mas para mim não funcionava, o trabalho não funcionava. Eu trabalhava, de novo, sem entender o impacto do que eu estava fazendo, sem entender o que eu estava ajudando, onde eu estava influenciando. Você estagiava em que área? Eu estagiava numa área de pricing, mas eu não entendia bem do produto e eu não entendia bem o objetivo do meu trabalho. Por uma série de coisas, falta de maturidade. Acho que naquela época também não tinha tanto essa preocupação em você mostrar, né, onde é que aquele trabalho iria dar. Então, há 20 e poucos anos atrás, eu chegava lá para estagiar, fazia lá o que me mandavam e ponto final. Sim. E aí eu falei, olha, isso não dá para mim. E aí eu tive meu primeiro momento de frustração e de me questionar se eu efetivamente seria boa em alguma coisa. Era o meu primeiro estágio, mas eu não fui feliz. Eu não entregava para a empresa não entregava para mim. E foi um momento de questionamento. Falei, olha, será
Será que eu vou conseguir ser boa em alguma coisa? E aí eu decidi sair. Eu não fui nem demitida, nem nada, mas eu decidi sair porque, de novo, eu tenho um compromisso muito forte com a minha própria felicidade. E não estava funcionando. E aí eu comecei a me inscrever para alguns programas de estágio. E eu passei por um programa de estágio que, na época, era até bastante duro, das lojas americanas. Que, na época, na verdade, era americanas.com. Ainda não era B2W. A gente ainda não tinha feito, ainda na época, a aquisição do Submarino. Estava na recente fusão ali com o Shoptime, foi antes. E ali eu me apaixonei. Isso faz 20 anos. E ali eu descobri o varejo, ali eu descobri o digital commerce, ali eu descobri esse mundo de e-commerce que era muito novo ainda no Brasil, né, e no mundo. Sim. E ali eu me apaixonei. Ali, de fato, eu entendia propósito, eu entendia impacto, eu amava o que eu fazia, eu não queria ir embora do trabalho, e eu, de fato, me apaixonei. E nunca mais quis sair desse mercado. E toda a minha trajetória depois, ela foi dentro desse segmento de digital commerce. Então, eu fiquei 8 anos na Americanas. Saí da Americanas também porque não estava mais funcionando para mim. Então, mais uma vez... Inclusive, eu nunca saí de um trabalho... Só uma vez que eu saí de um trabalho para ir para outro. Todas as vezes eu saí por decisão minha e porque não estava mais funcionando para mim. Eu nunca tive aquele tempo de não está funcionando, mas eu vou ficar aqui esperando uma nova oportunidade, porque possivelmente eu vou ter mais poder de barganha. Eu nunca pensei dessa maneira. Então, a partir do momento que começou a não funcionar, eu não entrei. E, obviamente, que quando não funciona para mim... reflete a performance, né? Porque reflete a performance. você para de entregar o que você entregava. Exato. E depois de tantos anos numa empresa, né? Acho que, sei lá, na sua primeira experiência como estagiária, talvez não ficasse tão notório que você poderia entregar mais. Mas depois de 8 anos numa empresa, também fica visível, né? Funcionava, talvez não esteja mais funcionando. E tudo tanto bem, para você chegou... quanto para quem? Para os seus gestores, Exato. Enfim, né? Exato. Então, nunca é só para mim. Se não está funcionando para mim, possivelmente... não está funcionando também para a empresa. Então, eu tomei a decisão de sair para pensar, entender qual seria o meu próximo passo. E o meu próximo passo, eu sou do Rio, eu moro em São Paulo há quase 14 anos agora, e o meu próximo passo foi vir para São Paulo para abrir uma operação, ajudar, né, na criação de uma operação de e-commerce, que era, na época, a operação de e-commerce da Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro, naquela época, era o segundo maior varejo do Brasil. Era uma junção de 5 marcas regionais, virou um gigante. E eles convidaram um grupo de pessoas, né, para montar o que seria a ricardoeletro.com. Então, eu vim para São Paulo para isso. Fiquei mais 8 anos dentro da empresa. E aí, mais uma vez, depois de 8 anos... E 8 anos não é meu número mágico, eu juro que não, é só uma coincidência. São ciclos de 8. Eu entendi que não estava mais funcionando para mim e decidi sair. Essa decisão veio junto com a minha gravidez, então é um momento, eu engravidei, é um momento óbvio de repensar, são muitos questionamentos, muitas coisas. E aí eu optei por sair. Mas eu tinha certeza de uma coisa, eu tinha certeza que eu queria continuar no meu mercado, eu sabia no que eu era boa e eu queria continuar aportando valor. O mercado de digital commerce nunca foi um C. Nunca você sabia que foi você queria estar naquele mercado, mas tem uma questão de, tá bom, talvez em outra empresa, enfim. Ele nunca foi um C. Mas talvez o lado da mesa era um C. Eu depois de 16 anos fazendo a mesma coisa, e obviamente eu fui crescendo, né, dentro dessas empresas, eu tinha uma necessidade de fazer alguma coisa diferente, ainda dentro do meu mercado, mas me provocar de uma outra maneira, de sair daquela zona de conforto. Eu conhecia o caminho dentro do varejo, liderando uma área de negócio do varejo. Era um futuro bastante previsível para mim, assim. Possivelmente eu estaria liderando uma empresa de varejo, de algum segmento, algum lugar. É o futuro previsível. Mas eu cheguei no momento da minha gravidez, me fez dar uma chacoalhada e falar, não, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos tentar alguma coisa diferente. Dentro do mesmo segmento, mas talvez em uma outra posição completamente diferente. E é interessante porque é audacioso, né? Porque eu achei que quando você falou da gravidez, agora é o momento de ser conservadora, né? Vou me recolher. Exato. Não, você vai pro desafio, você gosta do desafio. Pelo contrário, assim, foi o momento de maior chacoalhada que eu tive na minha vida. E até assim, né, Rafa? A gente estava conversando antes e a gente pensa...
pelo seu começo, eu vou falar até para você trazer como você aborda isso, mas o medo de errar, né? Que me parece, pelo seu compromisso com a felicidade, enfim, ele fica ali num segundo plano, talvez você tenha mais medo de ser infeliz. Eu tenho mais medo de ser infeliz. Mas como é para você, mulher, né? Assim, você se sentia em algum momento mais pressionada ou mais... talvez a mulher se cobre mais por não errar. Como era isso para você? Ou como é até hoje, né? Eu nunca senti o peso de ser mulher até ter minha filha, até virar mãe. Eu senti o peso depois da maternidade. Eu era até aquelas pessoas que diziam... eu não sei se esse negócio de mulher na empresa, que ganha menos, que é menos valorizada, que não tem voz, eu não sei se isso é verdade. Porque, para mim, isso nunca foi uma verdade. Eu era até contra essa pauta, porque, para mim... Até então, nunca tinha sido uma verdade. Eu tinha pares homens, eu ganhava mais que meus pares homens. Eu tinha mais destaque que meus pares homens. Hoje, eu tenho uma consciência de vários motivos do porquê disso, né? Pelo meu tom de voz, pela minha postura, por uma série de coisas que eu acho que me ajudaram, pela minha paixão com o trabalho. Eu tenho o trabalho como uma coisa muito importante na minha vida. É uma coisa que eu amo fazer. Mas depois da maternidade, sim. Aí, sim, eu senti um peso muito forte por ser mulher, e não dentro da empresa, mas para fora da empresa. Da cobrança das pessoas, a cobrança da sociedade em cima do meu jeito de maternar. Tá. Em cima da minha maternidade. Então, assim, eu não podia ficar até 10 horas da noite trabalhando, porque eu tinha uma filha pequena. Isso era um absurdo. Entendi. Eu era uma mamãe, ou como é que eu não botei a minha filha para dormir? E eu queria estar trabalhando, não é que eu queria estar em casa. Isso é impressionante, agora falando do outro lado, né, como homem. É que o workaholic pro mundo masculino é bem visto. E é exatamente isso. E ninguém nunca vai trazer a pauta de mas você é pai, você não vai pôr o seu filho para dormir, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Pra mulher vem esse peso, e essa pauta da felicidade, mais uma vez, aparece nesse momento, porque quando eu comecei a ser muito questionada por isso, e uma preocupação genuína das pessoas ao meu redor. E eu falo aqui nomes do meu marido, minha mãe, porque a gente já teve essa conversa, e que bom, porque a gente é muito pacificado com esse assunto. Mas a preocupação genuína era, como é que você... Talvez, eu acho que você não está feliz, né? Porque você está trabalhando até tarde, você não está botando a sua filha para dormir, você, sei lá, não está levando ela para a escola, então acho que você não está feliz. E aí, até que um dia eu falei, olha, felicidade é diferente, né? Para mim é uma coisa, para você é outra, para o outro é outra. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou muito realizada profissionalmente. E sim, tem momentos que eu quero estar com a minha filha e que é mais importante eu estar com a minha filha e que bom que eu estou numa empresa que me permite ter essa liberdade e esse poder de decisão, mas tem momentos que eu quero trabalhar, que eu entendo que é mais importante, que é o que eu preciso fazer, e o que eu quero não é ninguém... Eu só quero que respeitem essa decisão. Sim, fica te patrulhando. Eu só não quero que fiquem, nossa, são 10 horas da noite, nossa, é sábado. Se eu trabalhar no sábado, é porque eu decidi e porque eu quero trabalhar no sábado. Em compensação, que as pessoas devem estar pensando, é uma maluca, né? Deve trabalhar que nem uma doida. Sim, eu gosto muito de trabalhar, mas eu já tirei uma sexta-feira para viajar com a minha filha, para a gente ir para o interior de São Paulo, e eu fechei a agenda. Sim. E isso é respeitado. Então, isso, para mim, é muito importante. Eu ter esse poder de decisão e as pessoas dentro e fora da empresa respeitarem as minhas decisões, isso, para mim, é sinônimo de felicidade. E é algo que hoje eu brigo por isso. Isso que eu ia perguntar, é uma coisa que você conquistou, assim, não vem de graça, né? Não vem de graça. Eu conquistei com muita conversa e com muito combinado. De novo, para o meu marido, para minha mãe, para os meus pais, eles não sabiam que eu estava bem daquele jeito. Para eles era sofrido, eles achavam que era sofrido eu trabalhar até 10 horas da noite. Sim. Até eu parar e falar, olha, vamos combinar aqui, é o que eu quero, é o que eu preciso fazer agora. E como é que vocês me ajudam? Me dando liberdade para fazer. Me servindo um café, me servindo uma água, perguntando se eu preciso de alguma coisa. É assim que vocês me ajudam. E foi um alívio para eles também. Sim. Porque é óbvio que a cobrança não vinha no intuito de me fazer mal. A cobrança vinha no intuito de ajudar. Então, quando eu declaro isso, para eles também é um alívio. E aí a gente faz os novos combinados do funcionamento da família. O que funciona para mim, como é que a maternidade funciona para mim, como é que o trabalho entra na minha vida e como que a gente organiza isso tudo dentro de casa. Então, eu tenho combinados com a minha filha, eu tenho combinados com o meu marido, eu tenho combinados com os meus pais. E, a partir desses combinados,
foi que eu comecei a amar a maternidade. Porque antes de eu conseguir fazer esses combinados, eu não me entendia muito bem dentro da maternidade. Eu amava minha filha mais que tudo, não tem relação com o amor que eu sinto por ela, mas tem relação com eu ser mãe. Depois que eu declarei o que e como as coisas funcionam para mim, é que eu comecei a gostar e muito de ser mãe. Hoje eu amo ser mãe. Eu Legal. amo maternar, mas eu tenho o meu jeito de maternar e esse jeito é respeitado pelas pessoas ao meu redor. Legal. E, Rafa, assim, né, você trouxe bastante da sua jornada até que você chegou na cadeira de Isso. Country Manager da Vetex aqui no Brasil. Vetex é uma empresa de muitos anos, super consolidada, muito conhecida no mercado do varejo, e você já trouxe isso antes, você muda de posição na mesa, né? Como foi para você tomar essa decisão, assim, de... Tive uma filha, acho que o EV já trouxe isso, talvez, né, um momento de vou ficar onde eu conheço, onde está tudo aqui já, meu caminhozinho. Não, vou maternar, vou ter um desafio profissional. Como foi essa mudança de lado da mesa para você? Então, vamos lá. Então, quando eu decidi mudar, eu estava super decidida a sair, né, da Ricardo, já era uma decisão. E aí, até na época, eu recebi 2 propostas. Uma para continuar no varejo, para liderar uma grande operação de e-commerce de um varejo segmentado que é líder, né, dentro do seu segmento. Mas, de novo, era o meu futuro previsível. Não é algo que iria me desafiar, de fato. E uma outra proposta para ir para o iFood, na época, que era uma empresa de tecnologia, era uma empresa super bacana. A proposta financeira era até pior, a do iFood, do que a do varejista, mas eu optei por ir para o iFood. Alguma coisa me disse, vai para aquele caminho que isso vai, de alguma maneira, isso vai te transformar. E eu fui. O iFood é uma empresa fantástica, eu sou super fã, vou até participar de um evento deles em setembro. Mas algo ali me faltava. E aí não é uma crítica à empresa, era... Para o que eu fazia lá, eu entendia que eu agregava menos valor pelo meu conhecimento do que eu poderia agregar em outra empresa. Então, eu estava feliz, foi um mundo de descoberta. Eu fui para uma empresa de tecnologia, eu saí do varejo para ir para uma empresa de tecnologia. E aí, eu entendi que, putz, isso é legal. Então, eu quero continuar numa empresa de tecnologia. Eu só preciso agora me encontrar no trabalho em si. Eu preciso encontrar um lugar ou uma empresa em que eu efetivamente entenda que eu consiga gerar valor, que eu consiga causar impacto e que essa empresa me devolva esse prazer de trabalhar. Então, eu estava feliz, mas eu tinha uma inquietação dentro de mim. E aí, 6 meses depois, eu recebo uma ligação super inusitada do Mariano. O Mariano é o cofundador da Vetex, né? Ele e o Geraldo. Faz 4 anos e pouco, foi 1 ano antes da Vetex fazer o IPO em Nova York. Então, a gente estava, né, num momento de expansão, o Geraldo e o Mariano olhando muito para isso, né? Precisava deixar o Brasil, que a gente já era muito grande no Brasil, deixar o Brasil ali ajeitado para que eles pudessem efetivamente sair e pensar na expansão da Vetex. E aí ele me liga e fala, oi, Rafa, tudo bem? Mariano da Vetex. Aí você falou, opa, o que aconteceu, né? Oi, tudo bem? Ah, eu tenho uma vaga aqui, eu recebi uma indicação, quando é que você começa? Eu falei, não, Mariano, então, eu estou super bem aqui, né, no iFood, eu não pretendo mudar. E ele, não, mas vamos... E não tinha nenhum ano de iFood ainda, pelo que você tinha comentou. 6 meses. 6 e meses. pensa que eu sou... E isso é uma coisa meio... Eu sou uma pessoa que tem história, né? Construída nas empresas que eu O ciclo que eu dos passei. 8, né? O ciclo Ciclo dos dos 8, 8. exato. Sim. Então, eu tenho uma história. Para mim, foi... Inclusive, essa talvez tenha sido a parte mais difícil da decisão. Que foi decidir pular fora do barco do iFood com muito pouco tempo de empresa. E aí, de novo, eu sabe aquele sentimento de... Eu não construí uma história aqui. Eu não entreguei, não deu tempo. Não teve tempo hábil para isso. E aí, quando o Mariano ligou, ele falou, olha, eu tenho essa vaga, faz muito sentido para você, e eu estou conversando com você e com mais uma pessoa. Por acaso, essa pessoa que o Mariano estava conversando é o cara que trabalha comigo há 20 anos, é um amigo meu de faculdade, que é padrinho da minha filha, e meu melhor amigo há muitos anos. E ele entendeu isso
né? A gente, obviamente, se falou, eu liguei, ele se chama Rodolfo, eu falei, Rodolfo, Mariano da Vetex me ligou. Ele falou, me ligou aqui também. Falei, pronto, então a mesma pessoa indicou a gente, o que é natural, porque a gente tem um perfil parecido, a gente trabalha juntos há milênios, a gente se entende sem precisar terminar uma frase, então é natural que tenha sido, né, nós dois a indicação. E aí, o Mariano sacou que a gente se conhecia. E aí, com toda a genialidade dele, ele falou, eu entendi que vocês dois são 1 mais 1 que somam 3. Vem os dois. E no movimento de vir os dois, ele só tinha uma cadeira. Ele sabia que trazendo nós dois... possivelmente, sem o Rodolfo, eu não teria vindo para a Vetex. E sem a Rafaela, o Rodolfo não teria vindo para a Vetex. Então, ele sabia que, unindo forças e trazendo nós dois juntos, a gente viria. E aí, depois, ele entender o que ia fazer com a gente, né? Porque éramos duas pessoas dividindo uma cadeira. Isso funcionou durante um tempo, mas, obviamente, depois a gente precisou se separar, né? O Rodolfo está na Vetex até hoje. E é uma história legal. E aí, durante todo esse processo, eu fui sempre muito transparente, tanto eu quanto o Rodolfo com o Mariano, que é a Mariana. Eu sou especialista em digital commerce, eu sei fazer isso, mas eu sou a pessoa do lado do negócio. Eu sou a pessoa que demanda da tecnologia. Eu não sou a pessoa da cadeira da tecnologia. O que entrega a tecnologia. Eu digo qual é o meu problema de negócio e alguém vai lá resolver e depois eu cobro, posso ajudar a construir, mas eu sou a pessoa de negócio. Então, assim, você tem certeza que você me quer para essa cadeira? E aí, a provocação do Mariano era, você sente a dor dos nossos clientes. Você tem a dor do varejo. E é isso que eu preciso. Eu preciso de gente que critique os problemas de negócio e a tecnologia ela é um meio para resolver problemas de negócio, né? E eu falei, bom, então eu vou apostar. E aí, por quê? Porque a Vetex, ela me entregava o melhor dos dois mundos. Ela me entregava a empresa de tecnologia, que era parte do iFood que eu tinha adorado, uma empresa moderna, uma empresa jovem, uma empresa com potencial enorme de crescimento, uma empresa de tecnologia. E franco crescimento, e né? Franco crescimento, que com uma cultura completamente diferente da cultura que eu vinha do varejo tradicional e que trabalha dentro do meu mercado exatamente. Eu era os meus clientes, né? Sim. E aí eu falei, bom, vamos arriscar. E viemos, eu e Rodolfo, para liderar, sentamos na mesma cadeira. A gente veio para liderar todo o time de CX da Vetex no Brasil. Então, todos os clientes da Vetex, eles estavam sob nossa responsabilidade, estavam com algum dos nossos times. Já era um time bastante grande. E durante os primeiros 6 meses, eu tive certeza que o Mariano tinha me contratado errado. Certeza absoluta. Eu falei, será, gente? Eu não sei se eu vou conseguir aprender, eu não sei se eu vou conseguir aportar valor, eu não sei se eu vou conseguir entregar, eu não sei se eu vou conseguir entender desse mundo aqui. Era tudo muito novo. E Rafa, você é bastante honesta, né? Quando você leva isso para o Mariano eu conheço a dor do negócio, mas não sou de tecnologia. Nesses 6 meses, como eram as conversas com ele, né? Assim, Eu acho, inclusive, que foi por essa honestidade que o Mariano me contratou. Quando a gente tem consciência do que a gente não sabe, é aí que a gente vai buscar o aprendizado. Então, desculpa cortar assim, mas é porque isso me interessa muito, porque parece óbvio, mas não é muito praticado isso, né? Não. Ao contrário, a gente tenta jogar pra sombra ali, aquilo... Pô, e você sempre foi assim? Tipo, cara, dane-se, eu vou me abrir mesmo, essa é a verdade? Sempre foi assim. Tá. Sempre foi assim. De novo, seguindo o meu compromisso com a felicidade. Eu acho que é muito poderoso a gente saber o que a gente leva de valor, o que a gente tem para aportar, mas é muito poderoso também a gente saber quais são os nossos gaps, onde a gente precisa evoluir. E eu ter essa consciência me levou para um caminho muito bom na Vetex, que foi para um caminho de estudo. Eu, entendendo isso, quando eu entrei, o Mariano falou, olha, o seu conhecimento ele tem muito valor, mas possivelmente você não vai se sustentar aqui só com ele. Você vai precisar evoluir outras linhas, outras frentes de conhecimento. E eu sempre me cobrei muito e eu garanti que eu estou, de fato, gerando valor. O que eu não queria? Eu não queria ser um hub de informação dentro da Vetex.
Eu não queria ser alguém que, pelo meu cargo, eu recebo uma informação, desço a informação, aí a pessoa de baixo me sobe com a informação e eu replico que nem um papagaio para a pessoa que está me perguntando. Uma burocrata. Né? Isso eu tinha certeza que eu não queria fazer. E para eu conseguir, né, o meu negócio, ele é sobre fazer as perguntas certas. Eu não vendo mostrando um PowerPoint. Eu vendo perguntando, entendendo qual é a dor do negócio, entendendo como a Vertex ajuda, fazendo pergunta. Eu resolvo um problema do cliente fazendo pergunta e propondo alguma solução. Então, que bom que eu entendo do negócio, que eu conheço as dores de negócio, mas faltava um lado, que era o lado técnico. Conhecimento de arquitetura, conhecimento de software, conhecimento de tecnologia propriamente dita, que me faltava. E eu sabia que, sem isso, eu não conseguiria fazer as perguntas certas. Nem para os meus clientes e nem para o meu time. Entendi. Porque a partir do momento que você não tem conhecimento e você tem alguém embaixo de você que tem e você não conhece nada, não te resta outra alternativa a não se acreditar nessa pessoa. Sim. Então, você não consegue nem questionar as pessoas, você não consegue nem questionar o time. Uma decisão, uma proposta, uma fala, você não questiona nada, porque você não tem conhecimento, você vai acreditar no que aquela pessoa está falando. Então, essa coisa de CEO, tem muito CEO de varejo que fala, eu não entendo nada de tecnologia. Isso não pode ser motivo de orgulho. Isso não pode ser motivo de orgulho. Vou contratar quem entenda. Não. É óbvio, você pode ir até a página 2, 3, mas você precisa saber entender do que tá alguma falando, coisa né? para você ter Claro. poder de questionar. Senão, como você questiona? E obviamente você não precisa ir no detalhe do detalhe da arquitetura, É mas você lógico, precisa é entender, lógico. né, assim, até nem é esperado no final que o CEO vá no detalhe do detalhe do detalhe, mas me parece que não saber nada também é um outro extremo que não é Exato. interessante, né? E aí eu entrei numa jornada de estudo muito forte. Muito forte. Eu me coloquei no papel de aluna de novo, né? Me despedi de toda a vaidade que poderia existir, chamei o menino do meu time, que é um grande um especialista em arquitetura, ele respondia para mim, eu falei, você topa me dar aula? Toda sexta-feira, 9 horas da manhã, ele falou, topo. Cara, formal mesmo. Formal, legal. eu tenho resumo, tenho 45 páginas de resumo. As aulas acontecem até hoje, não é um aprendizado contínuo, né? Então, eu efetivamente me dediquei a isso. Eu virei uma pessoa que tem conhecimento técnico, então hoje, sim, eu sou uma pessoa técnica, eu tenho conhecimento técnico, eu falo profundamente de arquitetura, que bom, e eu me orgulho disso. A gente tem uma série de certificações, né, dentro da Vertex. Eu me proponho a fazer e a ter todas. Talvez pelo meu cargo eu não precisasse, né? As pessoas falam, mas você vai fazer prova? São provas discursivas de 4 horas. Sim, Caraca. Eu fiz a prova, a primeira vez eu não passei, fiquei arrasada, fiz de novo, passei, chorei de alegria. Então, eu efetivamente participo e eu tento, eu sei que é clichê, mas eu tento liderar pelo exemplo, é isso que de eu ia fato. falar. E, de fato, assim, para sua equipe deve ser ótimo. Sim. Ao mesmo tempo, bastante desafiador. Quando você vai cobrar alguém, é do tipo, cara, eu vou te cobrar sei o e que eu eu tô já falando. fiz, Exato. inclusive. Né? E não só eu já fiz, mas eu já fiz, eu já falhei. Isso é muito importante, o líder falar sobre as falhas, falar sobre as suas próprias vulnerabilidades. Colocar vulnerável, né? A gente tem duas vertentes, né, ali de certificação. Uma mais técnica, de arquitetura, tecnologia e software mesmo, e outra de negócio, digital commerce. Quando eu entrei com a promessa de ser a maga. Chegou Rafael e Rodolfo, os maiores entendedores do varejo. Eles são as pessoas que agora que dentro da Vertex mais conhecem de negócio. Fomos fazer a prova, fui lá e eu fazer a prova. Não passei. E eu falei, ferrou, né? Eu era a pessoa que mais entendia, as pessoas acreditaram nisso, agora eu fiz uma prova, não passei, a máscara caiu. Eu sou uma farsa. Foi basicamente isso que eu pensei. E nesse momento, muita gente na Vertex fez a prova. Foi uma prova que, acho que na época, 300 pessoas fizeram e 2 passaram. É uma prova muito difícil. E as pessoas começaram a vir me dar desculpa. Eu não passei porque meu cachorro, sei lá, entrou na sala. Eu não passei porque minha filha me atrapalhou. Eu não passei porque eu não estudei. E aí eu comecei a ver as pessoas muito preocupadas em vir se justificar do porquê elas não tinham passado na prova. Eu falei, tem alguma coisa errada. Essas pessoas não deveriam estar preocupadas em se justificar. Elas deveriam estar preocupadas em entender onde é que está o gap de conhecimento e ir atrás desse conhecimento. Exato. E aí eu reuni todo o time, na época, e falei, olha, eu trabalho há 15 anos, na época, né, com isso. Eu venho do varejo. Tem muita gente aqui que não veio do varejo. Eu venho do varejo. Eu toquei efetivamente uma operação. Eu conheço os temas que foram abordados.
O meu cachorro, eu não tenho cachorro, logo ele não entrou em lugar nenhum. A minha filha, meu marido tinha ordens expressas, junto com a minha filha, de não entrar no quarto. Eu fiz a prova querendo passar na prova. Eu estudei e eu não passei. Então, tá tudo bem. Se livrem dessas desculpas, porque enquanto as pessoas continuarem com as desculpas, elas não vão ter consciência do gap de conhecimento que elas têm. Sim. E elas não vão atrás desse conhecimento. Então, essa consciência ela é muito importante. Eu não passei porque eu achava que eu sabia um monte de coisa que, na verdade, eu não sabia. Isso E te sim, vamos ajudou, assumir isso. e te ajuda, opa, deixa eu estudar um pouco mais. Exato. Me prepara. E aí depois, óbvio, aqui era um pouco mais a minha zona de conforto, mas toda a minha jornada técnica depois, eu lembro que o Mariano me botou um primeiro desafio da minha primeira semana, que era, eu conseguia sustentar uma conversa de 1 hora com o CTO dos nossos principais clientes. E eu tive meu primeiro contato com o CTO foi um varejista gigante do segmento de farma, e foi o primeiro desafio que eu peguei para mim, foi esse cara. Quando ele me ligava, eu tremia. Eu tremia toda vez. Eu tinha a sensação que a gente não falava a mesma língua, que eu não entendia o que ele falava, que ele não entendia o que eu falava. E eu pensava assim, esse cara vai achar que eu sou ruim. Esse cara vai achar que eu sou ruim, ele vai achar que a Vetex é ruim, daqui a pouco ele vai querer sair da Vetex e a culpa é minha. Era isso que passava assim pela minha cabeça. E eu falei, não, eu vou aprender a língua desse cara. Eu vou aprender a me comunicar com esse cara. Eu vou conseguir ter 1 hora de conversa com esse cara. E esse cara nunca vai dizer que eu não tenho um background técnico, que eu não sou uma pessoa técnica. E foi exatamente isso que aconteceu. E hoje, sim, eu sustento 3 horas de conversa com o CTO, se vocês quiserem. E esse cara nunca falou isso, era coisa da sua cabeça. Totalmente uma cobrança da minha cabeça. sua. Inclusive, é um cara super querido, eu tenho contato até hoje. Totalmente da minha cabeça. Entendi. São os fantasmas, os nossos Mas fantasmas, né, que a gente cria. E hoje, eu fiz recentemente 4 anos de Vetex, eu fiz até um post no LinkedIn falando sobre isso. E olhando para trás, eu fico impressionada com o quanto eu aportei para a Vetex e o quanto a Vetex aportou para mim. E aí isso me lembra dos meus primeiros 6 meses de achar que talvez eu não fosse a pessoa para aquela cadeira, que o Mariano tinha me contratado errado, né? Eu tive essa dúvida durante muito tempo, essa síndrome de impostura muito forte na minha cabeça. E agora, olhando para toda a jornada, eu falo, ele foi visionário, ele fez a coisa certa, porque eu fui muito boa para a Vetex, eu sou muito boa para a Vetex, e a Vetex é muito boa para mim também. Eu tô adorando, assim, porque existe essa persona, né, do executivo, que tanto acho que a maioria dos executivos criam para si mesmo, tipo, eu sou infalível, eu não posso demonstrar falhas. Mas o ecossistema em volta também projeta no líder o cara infalível, né? A gente teve o prazer de conversar também com o CEO da Zenvia, que ele tem um discurso parecido também, de ele, cara, não existe isso. E eu faço questão de mostrar minhas vulnerabilidades para o time, tanto para eu não me achar e para eles também não criarem essa aura, né? Então, acho que quando você compartilha disso, cara, eu tremia quando ligava. Mas também não parou nisso, né? Eu tremia, agora eu vou provar que... E do outro lado ele falou, pô, essa mulher manda bem desde sempre, né? Mas te fez buscar, te fez tal do dive deep, né? E eu acho que o interessante, né, assim, e com certeza o time, acho que quando você fala de liderar, por exemplo, né, assim, tudo bem, eu tenho uma vulnerabilidade, eu tenho um gap. Legal, identifiquei. Mas o mais importante é o que eu faço com isso, né? Tá bom, eu vou sustentar uma conversa de 1 hora com o CTO, eu vou tremer nos primeiros 30 minutos, a primeira ligação eu vou desligar pensando que ele não entendeu nada do que eu falei. Tá bom, semana que vem, quando ele me ligar, eu vou atender de novo, vou sustentar mais 1 hora, até que eu tenha certeza de que eu posso sustentar 3, 4 horas de conversa com qualquer CTO de qualquer cliente da Vetex, né? Então, eu acho que... A gente não pode sentar no fracasso, né? Exato. É isso. Assumir e falar, eu não sou boa nisso. Então, se é algo que é importante para você, porque tem coisa que não é importante para você e beleza, você abre mão. Mas se é importante para você, por que você vai abrir, por que você vai sentar nesse problema e simplesmente ficar sentado em cima dele e não tentar resolver? E é na vulnerabilidade que a gente se conecta com as pessoas. Eu acho que muito da minha liderança, que eu acredito que é uma liderança que inspira dentro da Vetex, vem muito por isso.
Eu lembro de ficar muito impressionada uma vez, toda vez, aliás, que eu falo sobre os meus medos, os meus fantasmas e as minhas fraquezas, muita gente vem me agradecer e dizer, eu nunca imaginei que você sentia isso. E aí eu penso, bom, eu devia estar... Como assim essa pessoa nunca imaginou? Eu tenho tanto medo, tanta coisa passa pela minha cabeça. Por que essa pessoa acha que não? E essas pessoas ficam aliviadas. Sim. De saber que... tudo bem, hoje eu lidero a Vetex no Brasil, mas isso não significa que eu não tenha medo, que eu não tenha insegurança, que eu não tenha meus gaps de conhecimento, que eu não tenha... Tem muita coisa que eu não sei como resolver, que eu não sei como fazer. E isso precisa ser falado, porque senão o time recebe uma pressão de um jeito que não funciona para ninguém, não funciona na empresa e é muito pesado para a pessoa mesmo, né, eu acho que está sentindo aquilo. A personificação do super-herói, né? Assim, da super-heroína. Então, a detentora de todo o conhecimento, de fato, é um fardo muito pesado para se carregar, né? Porque aí você vai... Foi o que o Vê falou, você vai jogando ali sua vulnerabilidade para debaixo do tapete, sento ali na minha cadeira de super-heroína, mas e aí, né? Quando eu chego em casa, eu sei que eu não sou, eu sei onde eu tenho medo, eu sei... Então, de fato, expor isso, eu acho que conecta porque... Tem autenticidade. É uma coisa, e é real, Exato, né? Assim, exatamente. tira aquela capa de... Nossa, está muito distante, né? Assim, tá lá... Humaniza a coisa. Né? O presidente, assim, né? Acho que tem muito essa questão de humanizar mesmo e de mostrar para as pessoas que, legal, eu tenho esse gap, mas eu fiz isso. Porque acho que esse exemplo é importante, né? E também ter a autoconsciência de eu tenho esse gap e sobre esse eu não vou fazer nada agora, porque ele não é importante para mim. Isso. Até porque eu não vou cobrir todos os gaps que eu tenho na minha vida, né? Tem esse outro lado também, né? Eu sempre vou ter gap. O que é importante trabalhar, o que não quais é são as importante. prioridades, né? E declarar Exato. quais são essas prioridades. Exatamente. Mas eu acho que é isso, é a autenticidade. A autenticidade conecta. Eu choro a beça. Então, assim, tem várias vezes que eu estou conversando com o time que eu me emociono. Isso faz parte, essa sou eu sou chorona mesmo. Então, às vezes, quando eu vou ler uma carta que eu fiz para o time e que eu falo sobre a minha filha, sobre maternar, sobre liderar, eu me emociono. E aí que eu acho que as pessoas se conectam, porque tem verdade, tem autenticidade. E, de novo, que bom que eu estou numa empresa que me permite ter essa autenticidade, que não me força a criar um personagem que não é o que eu sou. Eu acho que muito do que a Vetex entrega para mim é essa possibilidade de deixar eu ser eu mesma. E isso talvez seja a coisa que eu mais... se me perguntar o que você gostaria de deixar de recado para o seu time, que eles sejam autênticos. Legal. E acho que isso vem desde o Mariano também, eu vejo ele muito assim. Eu lembro até num dos Vtex Day, que é o Lewis Hamilton tava lá, e ele trocando ideia, cara, eu sou muito fã do Hamilton. E tem uma hora que ele se emocionou, chorou, até o Hamilton olhou pra ele, tipo, o que eu faço agora? Não estava no script, né? Tá... Eu choro, não. E eu falei, cara, isso é fantástico, né? Assim, eu acho isso muito legal. Colocar num palco, num evento gigantesco, que tem muitas mil pessoas sentadas ali, e se mostrar vulnerável, me emociono. É uma pessoa que eu sou fã, estou emocionado de entrevistar, né? E tem um lado vulnerável e tem o lado de você reconhecer o teu valor e aprender também a falar sobre isso. Então, são os dois lados. E tem uma história boa também, que depois que eu fui promovida, o Mariano estava no Brasil, e aí ele me encontrou no escritório, e aí ele falou, e aí, como é que você está? E eu demorei 10 minutos respondendo ele. Falei muita coisa, isso aqui está funcionando, isso aqui não está, isso aqui está... Eu estava mais preocupada em dar a resposta certa para ele, em falar algo que eu achei que ele ia gostar de ouvir, do que dar tirar 10. A minha resposta real, assim. Eu fui qualquer coisa ali, menos autêntica. E ele sacou isso. E aí, depois a gente se encontrou num casamento, e aí ele me fez a mesma pergunta, exatamente igual. Eu falei, mas eu te respondi isso anteontem. Aí ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você simplesmente não me respondeu? Mariano, eu nasci para isso. E ele falou, você sabe que você nasceu para isso? E eu falei, eu sei. Só que eu não queria demonstrar, o meu medo ali era... Ele vai me achar arrogante, ele vai achar que eu acho que tenho tudo na mão, que eu acho que o meu resultado está perfeito. E não é. O eu nasci para isso significa eu estou muito feliz nessa cadeira,
eu tenho plena capacidade de estar nessa cadeira, eu entrego nessa cadeira, mas isso não significa que eu não tenho que aprender, que eu não tenha o que evoluir ou que eu conheça todas as respostas. Eu não conheço. Mas é importante que eu declare, sim, eu sou boa nisso, eu sou boa no que eu faço e eu nasci para isso. Então, esses dois lados, essa balança ela é importante. Então, é importante você mostrar a autenticidade dos dois lados. Sim. Declara as suas vulnerabilidades, mas declara também no que você é bom. Não é para você ser aquele falso humilde, né? Não é a vulnerabilidade do falso humilde. Né? Porque isso é falso. E, de novo, óbvio, precisa ser dito, porque eu acho que um lugar muito comum é estar no meio, né? Eu não sou muito vocal no que eu sou boa, nem no que eu sou ruim. Eu sou a média. Estou aqui, né? Eu deixo as pessoas dizerem. Exato. E sou aquela pessoa falsa humilde de quando me elogio eu ainda fico, não, imagina, né? Não, enfim, acho que é importante trazer isso mesmo, Rafa. E você estava falando do Mariano, né? Assim, como é estar na cadeira, né? Tocando a operação onde tudo começou, né? Hoje a Vetex expandiu, enfim, mas tudo começou ali no Brasil. E os cofundadores ainda na operação, né? Assim, eles não estão na Operação Brasil, ela está com você, mas eles estão ali, né? E a gente brinca com outros fundadores que é meio que o filho deles, né? Assim, onde tudo começou e tudo. Como é esse dia a dia? Como é lidar com eles na prática, assim, né? Vamos dizer. Eles dão muita liberdade para a gente trabalhar. Né? E eu acho que eles têm uma clareza muito grande de quais são as agendas que eles vão focar. Legal. Então, hoje, o Brasil ele é uma região já madura, né? Olhando para dentro da Vetex, é bastante madura, bastante estruturada. A gente é líder dentro desse mercado, o que não significa que não existe um potencial enorme de crescimento, porque existe, a gente vem mostrando isso. Mas eles dão muita liberdade para a gente trabalhar. O que eu acho que vem mudando é que a empresa vem se profissionalizando e ela vem amadurecendo. É uma empresa de 23 anos, né, brasileira, carioca, mas que hoje já tem presença em 43 países. Tem clientes em 43 países rodando em cima da plataforma da Vetex. Então, eles têm uma cultura que é muito legal, que eu acho, que é uma cultura da Vetex, que é você comprar a fé alheia e você deixar o time errar, contanto que esse time esteja tentando fazer alguma coisa. O que eles não topam? Que você fique parado. Porque, de novo, ficar parado vai te levar para um lugar previsível. E a gente não quer chegar num lugar previsível. A gente quer chegar em um lugar extraordinário. E o lugar extraordinário, ele só vem através de tentativas. E quanto mais tentativas, mais chances de erro. Então, essa cultura do faz alguma coisa, mesmo que você erre, mas faz alguma coisa, se move para construir algo extraordinário, isso dá uma liberdade muito grande. Porque não tem ninguém te apontando o dedo falando, você está errando, hein? Você errou, você falhou. E essa coisa do comprar fé, ela também é importante. Porque, às vezes, vamos supor, eu estou com uma estratégia aqui que eu não sei se é a estratégia que eles acreditam. Mas eles compram a minha fé. Eles falam, é isso que você acredita, é isso que você quer fazer? Então vai. Legal. E hoje a empresa, obviamente, a Vetex já está muito mais profissionalizada. A gente tem um CRO também, que hoje reporta também diretamente para o Mariano. Ele lidera todos os líderes das regiões. Então, hoje, a gente tem uma empresa mais organizada, mais madura, né? E, óbvio, também com seus desafios, né? De uma empresa que cresceu muito e que ainda vem crescendo e muito rápido. Porque a gente fala 23 anos... Desculpa, ver aqui. Não, vai. A gente fala 23 anos, mas pro tanto que cresceu, né, assim, 47 países que você falou? 43 países. Como é manter a cultura hoje numa empresa tão grande, em número mesmo de pessoas, mas também tão diversa? Porque você está falando de 43 países, não necessariamente você vai ter operação em todos eles, mas você lida com essas culturas de alguma maneira. Como é para vocês, dentro da Vetex, manter a essência, fazer com que as pessoas que chegam, né, entendam a cultura e comprem a fé de vocês? A gente tem uma cultura muito única. Assim, a gente é uma empresa bem pouco óbvia. Acho que a história da Vetex ela é pouco óbvia. Você pensar uma empresa brasileira, listada em Nova York, e uma empresa de tecnologia, né, é pouco óbvia. E toda a nossa trajetória, cultura, é pouco óbvia. A gente efetivamente desafia o lugar comum. E a gente está numa discussão agora, muito forte, inclusive, sobre
cultura. Porque a gente vê uma mudança geracional acontecendo e a gente vê os cofundadores indo né, cada vez mais olhando, né, para outras frentes e uma nova geração toda entrando. Né? A presença de Geraldo Mariano ainda é uma presença muito forte, principalmente quando a gente fala de cultura, mas a gente precisa garantir que a gente tem os guardiões da cultura dentro da empresa. Uhum. E os guardiões são pessoas que compram essa cultura genuinamente. Né? Cultura você não enfia goela abaixo de ninguém. Você constrói a cultura junto com as pessoas que estão lá. Então, eu acho que a gente mantém forte dando liberdade para as pessoas falarem. E acho que parte até da contratação também, né? Você vai contratar aquele que está mais alinhado à cultura, né? Sim, a gente olha para isso. Eu não gosto muito de dizer essa palavra de fit cultural, é polêmica, porque parece que você quer encaixar alguém numa caixa, que é a caixa ali da sua empresa. Mas a gente, acho que principalmente, assim, a cultura ela acontece no dia a dia, ela é reforçada no dia a dia. Ela vai além do que é o discurso. Então, os líderes comprando e participando genuinamente, acreditando nessa cultura, eles exercem essa cultura com seus times. Então, eu não posso falar sobre compromisso com fracasso ou sobre deixar as pessoas errarem se eu não deixo alguém do meu time errar. Sim. Ou se eu boto o dedo na cara dele e digo que ele errou. Eu avisei, né? Aquele famoso eu avisei. Né? Então, isso, de fato, cultura a gente vive no dia a dia. E a gente vive isso na prática. É falado, mas como a gente efetivamente trabalha a cultura dentro da empresa. Sim. Né? Eu ia até mudar levemente aqui o rumo para falar de tendência. Que acho que você conhece muito desse mundo, né? Desse universo que envolve tecnologia. Antes de falar tendências tecnológicas, de fato, com o Generative AI chegando, que eu acho que vai dar uma mexida forte em tudo isso, mas eu vi acho que uma entrevista sua que você falou que o futuro do digital commerce passa pelo ponto físico. Uhum. E eu confesso que deu uma bugada, né? Eu falei, cara, acho que eu perdi alguma coisa aqui. Eu queria que você explicasse, porque eu continuo sem entender muito bem, assim, como assim... E até você fala, né, o foco no vendedor, né, do ponto físico. E queria que você falasse um pouco disso. A própria Vetex, a gente nasceu sendo uma plataforma de e-commerce, né? Hoje a nossa visão, como a gente se posiciona, a gente é a espinha dorsal do comércio conectado, né? Então, pensa que a gente conecta qualquer origem de estoque, onde quer que esse estoque esteja, com qualquer canal de venda, qualquer que seja esse canal de venda. Hoje, a palavra, a buzzword do momento, há 20 anos atrás, nesse mercado, era e-commerce. Depois passou a ser multicanalidade. Depois passou a ser omnicanalidade. Mas uma omnicanalidade que nunca, na prática, aconteceu. Sim. E por que ela nunca aconteceu? Porque sempre se falou do cliente no centro. E que bom, é o cliente no centro. Mas tem uma outra figura muito importante nessa jornada, que é o vendedor. E que se a gente não coloca ele no centro dessa jornada junto com o cliente, se a gente não empodera esse cara, essa omnicanalidade ela nunca vai acontecer, porque existe conflito de interesse naturalmente. Então, hoje, o que eu enxergo de tendência é um papel transformado da loja. A loja física ela é fundamental para o varejo. Eu não acho que a loja deixa de existir para o e-commerce crescer. Eles coexistem, com papéis diferentes. Então, as lojas hoje... elas têm um papel importante de gerar experiência. É mais um showroom, de ser uma conexão do cliente com aquela marca, de entregar serviço. A gente acredita muito no conceito do concierge commerce. Né? No mundo também conectado, globalizado do jeito que a gente está, como é que você se diferencia? Você vai se diferenciar pela experiência que você entrega. Você vai se diferenciar pelo serviço que você entrega. Tem horas que você quer se resolver sozinho, tem horas que você quer falar com alguém para se resolver. E por que você precisa ir até uma loja para conseguir falar com alguém? Por que você não aperta um botão e essa pessoa aparece ali na sua tela para falar com você e te ajudar a tomar aquela decisão de compra ou não, te ajudar a escolher o melhor produto, tirar suas dúvidas ou qualquer coisa? Então, o vendedor e a loja, eles têm um papel transformado no futuro, na minha visão. A loja ela continua existindo, ela só não é mais ela não tem um único papel mais, que é o de empurrar a venda. Ela é um ponto de contato da marca com o consumidor, ela é um ponto de experiência importante, ela pode ser palco
para live shopping, por exemplo. Ela pode ser palco para um customer service. Por que esse vendedor da loja também não faz customer service? Entendi. Por que ele só vende? E você acha que a gente está distante ainda, aqui no Brasil, olhando, né? A gente está distante desse mundo ou já tem algumas fazendo bem? Como que tá Eu isso? acho que a gente está no início da transformação. O que eu acho que já está um pouco mais maduro o que está acontecendo é que antigamente, por exemplo, na loja física, você tinha um sortimento, né? Um sortimento disponível para o cliente dentro do que cabia ali naquela loja. Sim. Então, se tinha na loja, você vendia. Se não tinha na loja, você não vendia. Hoje, a loja já está se transformando com a chegada da prateleira infinita. Então, hoje, um vendedor, ele consegue vender o produto que está na loja dele, o produto que está em qualquer outra loja ou o produto de um parceiro. Sim. Ele não perde mais aquela venda. E, com isso, a arquitetura da loja muda, o tamanho da loja muda. Então, antigamente, para você vender roupa de esqui no Brasil, você precisava ter roupa de esqui na sua loja. Hoje você não precisa. Você pode ter uma loja menor ou do mesmo tamanho que ela era antigamente, mas que uma parte não tem produto físico, você vai entregar experiência em determinado espaço ali da loja, na outra você tem os produtos, e você pode oferecer qualquer sortimento para aquele cliente. Então, você pode ter só os seus itens, que a gente chama de item A, só os seus itens de maior saída Sim. ali na loja. Mas isso não significa que a sua venda esteja limitada, que o teu potencial de venda esteja limitado àquele sortimento. O cliente chegou, ele quer comprar um item que não esteja ali, e você faz uma venda assistida para esse cara e diz que aquele produto que ele comprou vai chegar naquela loja amanhã, que ele pode só passar para buscar, ou que vai chegar na casa dele daqui a 3 horas, ou que ele vai buscar numa loja que é caminho dele para o trabalho, mas ele não perde essa venda. E isso a gente já vê acontecendo. Já tem varejistas que estão reduzindo o tamanho de loja por essa possibilidade de conseguir disponibilizar o sortimento, mesmo que esse sortimento não esteja fisicamente presente. E aí um dos segredos é a logística disso, tem que chegar muito rápido. A logística é o segredo, a tecnologia é o segredo, a cultura é o segredo. Né? Também não adianta você ter tecnologia e isso não está na cultura da empresa, você não conseguir engajar esses vendedores a participarem dessa jornada. E quando a gente vai todo ano para a NRF, né, nos Estados Unidos, já tem muitas lojas que são esse centro de experiência. Eu acho que a grande pergunta que fica é por que a loja ela só cria experiência nas chamadas flagships? Como é que a gente cria experiência em loja em todas as lojas da rede? Porque o que a gente vê geralmente é uma loja que é a mais bonita, Que, é o que funciona muito bem. né? Sim. Que tem todo esse conceito de Mas concierge, tem outras né? 2.000 lojas. Como é que a gente faz essas outras 2.000 Como é que lojas escala esse também modelo, né? entregarem experiência, esses vendedores também estarem engajados? E o e-commerce ele é parte de tudo isso. Eu enxergo como mais um canal de venda e eu vejo o bolo todo crescendo. E o e-commerce, a loja dá força para o e-commerce. E o e-commerce dá força para a loja. Eu entendo que eles juntos se fortalecem. E não necessariamente quem nasceu já como e-commerce vai precisar ter loja ponto físico. Ou vai. Ou vai também. Existe até um movimento contrário. A própria Existem Amazon, né? Tem a players, Amazon Go. que já criaram tem- lojas, tem- justamente para ser um ponto de experiência. Tem um varejista de roupa que fez esse movimento. Ele nasceu puramente digital e agora ele tem algumas flagships para você provar e eles mudaram um pouco, mas até no começo você não retirava o produto na loja, mesmo que tivesse o seu tamanho, a cor que você queria. A ideia era gerar a experiência de, eu não me sinto confortável de comprar determinada peça online, porque tem uma complexidade Claro, dependendo do que de é, provar, né? E eles fizeram esse movimento contrário, eles nasceram no e-commerce e abriram lojas físicas, então acho que... A loja tem esse papel importante. O vendedor está mudando o papel. Ele não é mais só um cara que vende. Ele é um cara que vende, ele é um cara que atrai cliente, ele é um cara que traz lead, ele é um cara que faz separação, que é o que a gente chama de picking e packing, ele é um cara que faz customer service, ele é um cara que roda ali no 360. Esse papel está se transformando. Essa é uma tendência que a gente enxerga como cada vez mais forte dentro desse mercado e esse papel transformado dentro da loja. Eu tenho até uma experiência que eu tive. Eu sou de Curitiba e faz frio em Curitiba. E eu tava com minha filhinha pequena, fui comprar aquecedor. Ia comprar vários, comprei acho que 3 ou 4. Entrei na loja, o preço estava legal, vou levar, tem desconto? Aí a vendedora falou assim, olha, aqui na loja eu não consigo, mas se você comprar online, você vai retirar esse que você está olhando, mas tem que comprar online, que aí ali eu consigo fazer o desconto. Falei, tá bom, fui lá com ela, no celular, comprei,
aí fui lá e retirei, assim. Mas é ruim, né? É, Ela é uma não deveria experiência te meio dar que- esse trabalho. É uma experiência meio quebrada ainda, né? É quebrada. É porque o desconto vinha pelo canal digital e não pelo canal... Ela não tá linha a experiência. E é isso que precisa mudar. Isso é cultura. Isso é cultura. Ela te deu a alternativa, mas, né, assim, É, o trabalho ainda foi seu, né? Você E demora poderia mais, ter. claro. Por isso que eu perguntei assim, se a gente ainda está distante, porque tem a experiência, mas parece aquele negócio meio água e óleo, como é que eu faço? E tem uma questão até de geração mesmo, né? Você vai ter que mudar os seus vendedores da loja, aquele cara mais tradicionalzão, não sei se ele vai se adaptar, tem todo um processo de transformação. né? Você quer um ponto de confiança, né? Você quer um ponto de contato que você consiga resolver o seu problema. Em algum momento, seu problema é vender, no outro, seu problema é um problema de customer service. Sim. Então, essa pessoa, essa mentalidade de concierge que a gente acredita. E a mentalidade da recorrência, assim, né? Que nós, as empresas de software, têm muito clara a mentalidade da recorrência. Não necessariamente o vendedor ali no ponto de venda vai ter, mas a verdade é que você foi bem atendida numa loja que você gosta do que tem ali. A tendência de você voltar e procurar o mesmo vendedor, porque você já sabe que você vai ser bem atendido, né? Ela Então, é grande. essa cultura da recorrência, assim... Muitas vezes, eu, por exemplo, sou uma pessoa... A fidelidade, né? Eu prefiro ir na loja porque eu sei que aquela vendedora vai estar lá, vai me ajudar na experiência do que comprar no site, por exemplo. Então, acho que tem esse papel de humanizar também a marca, de trazer... A humanização tem a ver também outra tendência muito forte, que não é uma tendência, já é uma realidade na China, então nem se fala, mas também acho que vai ter um papel diferente, são as live shoppings, né? Que é essa venda, essa humanização da venda, essa venda interativa. Hoje a live shopping no Brasil ela é uma realidade, mas ainda muito esporádico, ainda demanda um planejamento grande, investimentos altos, e o que a gente imagina é que live shopping ele é um canal de venda como qualquer outro, que você tem um baixo custo de investir e de operar, e que isso faz parte do ongoing. Você não precisa ter grandes influencers e grandes planejamentos para fazer uma live shopping. Você pode fazer live shopping de diversos formatos, se conectar com o seu cliente e engajar com o seu cliente. Uns vão dar certo, outros não. Mas isso deveria ser algo recorrente na agenda ali do varejista. E não só algo que, eu vou fazer uma vez, vai ser um big show e depois eu não faço mais. A China já provou que isso não é uma verdade. A live shopping ela pode ser muito mais simples do que o que se imagina. É simplesmente uma interação de vendedor com cliente online. E nem é algo tão novo, né? Que eu lembro que Não quando, é. nos anos 90 tinha o 1406, né? Que era um cara na TV, que a tecnologia melhorou muito. E a Vitex tem isso como produto, né? A gente tem. A gente tem, Legal. e é algo que a gente acredita bastante, mas, de novo, como um canal de venda recorrente. E não como algo esporádico que você faz numa Black Friday ou num lançamento de um produto. né? É parte da estratégia Até de para entrar na marketing. cultura mesmo. Exato. Né? E falando em tecnologia, né? E agora o termo é Generative AI. Como que você vê a IA generativa nesse universo de digital commerce? Essa é a buzzword do momento, Sim. né? Eu vejo muita gente querendo fazer coisas com AI, mas acho que a primeira pergunta é que problema você quer resolver com a AI? Ter AI por ter AI não vai resolver nada. E o que eu sempre falo não adianta falar de AI sem falar de dados, sem falar de dados Perfeito. organizados. Então, a gente trabalha AI, obviamente, dentro da Vtex, para dentro do nosso produto, né? Mas a gente tem um papel importante para os nossos clientes, que é ser essa fonte da informação, ser essa fonte da verdade de dados para que eles possam criar também suas próprias aplicações de AI. A gente tem... parece ser algo extremamente complexo, mas, às vezes, o sucesso está na simplicidade, né? A gente até contou um case no Vtex Day de um varejista que se integrou ao ChatGPT para fazer enriquecimento de catálogo. Algo super simples. E as pessoas estão pensando em AI como algo Super disruptivo. que vai transformar. Ele tinha um problema de negócio, ele falou, será que a AI me ajuda nesse negócio? A pergunta não é onde eu vou usar a AI. Qual é o problema de negócio que eu tenho? E aí sim, a AI pode me ajudar ou não pode me ajudar? Eu tenho que saber a pergunta para chegar numa Isso. resposta. E não, né? se eu quero usar AI porque eu preciso dizer que eu estou usando AI em alguma coisa aqui. Acho que não é esse o caminho. Então, esse eu acho que é o maior cuidado que a gente precisa ter em relação a isso. Mas é uma realidade e certamente vai transformar o mundo. Legal. Rafa, estamos chegando ao final da nossa 1 hora. Acho que passamos um pouquinho até. E para terminar, a gente queria que você deixasse uma dica para quem está ouvindo a gente. Pode ser um podcast, um livro, um filme, enfim. O que você quer recomendar para quem está assistindo a gente?
Vou dar 3 dicas, posso? Pode. Claro. Então tá. Eu vou... Livro, para quem gosta de guerra, que é um assunto que eu particularmente sou apaixonada. Tem uma trilogia do Ken Follett, que é fantástica, que fala sobre Primeira, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. É um romance que fala muito sobre história e como as famílias, né, e cada uma com uma origem, elas se transformaram a partir dessas guerras. É uma trilogia fantástica, é uma trilogia bem grande, cada livro é muito grande, mas é muito prazeroso. Eu li 2 vezes a trilogia inteira, então eu realmente indico. Como série, a minha série preferida da vida é This Is Us. É uma série que eu morro de chorar. Meu marido me pergunta por que eu vejo uma série que eu fico chorando o tempo todo, mas a cada episódio ela me toca num lugar diferente, muito profundamente. Eu sinto que, de alguma maneira, ela me transforma. E a minha terceira dica para entretenimento é, quem não foi, independente da idade, que um dia vá para o Carnaval de Salvador. Essa é a minha dica final. Legal. E tem o podcast da Vitex. Ai, meu Deus do céu! Tô te ajudando. A Isa vai me matar. E, não, obviamente, não vai. Falamos eu no podcast. indico o Tech in Commerce, que é o nosso podcast, que fala sobre os desafios desse mercado de varejo, de digital commerce, em diversos segmentos. A gente sempre traz especialistas para debater o tema. A gente fala também sobre liderança. É liderado pela Isa Barreto, pelo Pablo Pardos, que eu pessoalmente sou fã. Viraram meus amigos pessoais, além de trabalharem comigo. Então, eu indico também para que todo mundo E tá no ouça. canal de YouTube Tá no de YouTube, vocês. Tá no Spotify. YouTube, Spotify, nas plataformas. Nas plataformas. Muito. Bacana. Maravilha. Obrigado, Rafa. Gostou? Obrigada. Eu adorei. Passou Eu adoro rápido o falar, tempo, né, né? gente? Vocês já perceberam, eu falo muito. O papo então. foi ótimo. Obrigado, Bom, Ju. Rafa, obrigada, EV. E, pessoal, tem um QR Code aqui na tela, como de costume. Se vocês quiserem entrar em contato com a AWS, com a Vtex, fiquem à vontade para mandar uma mensagem para a gente usando aqui o QR Code. Obrigada. Valeu. Obrigada. Obrigado.